tem a ver com a doutrina, tem a ver com uma estratégia mais global. Isto é, este governo do Partido Socialista, no fundo, tem continuado a política do governo anterior e não foi capaz, nomeadamente nestes sectores onde poderia haver uma alternativa, ter modificado os vícios que vinham de trás. Porque eu reconheço que, quer na saúde, quer na justiça, quer na segurança social, foram sectores onde também o governo do PSD e o professor Cavaco Silva praticamente não tocou e deixou indo agravando esses sectores. Esperava-se que o Partido Socialista, com uma visão mais social e também com a vantagem de certo modo, já ter resolvido os problemas que não se encontravam resolvidos quando o professor Cavaco Silva chegou ao poder, pudesse realmente introduzir energia reformista nestes sectores e ter beneficiado. Isso, de facto, não se verificou. Por outro lado, como digo, do ponto de vista doutrinário, eu sinto que os mais desfavorecidos, os excluídos, aqueles que olham para o desenvolvimento do capitalismo, mas que não beneficiam do desenvolvimento e do crescimento económico, também não encontram uma resposta do Partido Socialista política para esses interesses, essas dificuldades, e eu acho que esse é também um déficit que incumbe ao Partido Socialista, designadamente, preencher. José Magalhães, as grandes reformas ficaram por fazer, é o que diz a oposição, é o que acaba de dizer, no fundo, o comentador político habitual destes jornais, ou um dos comentadores políticos habitual deste Jornal 2. As grandes reformas ficaram por fazer. A reforma fiscal, a da justiça, a do ensino, a da saúde. Talvez seja a condenação das oposições de serem obrigadas a dizer que tudo ficou por fazer, em termos absolutos e em termos, por vezes, melodramáticos. Mas repare, este governo encontrou um ambiente favorável, é um facto, e por isso gozou de um recorde de estado de graça. Encontrou, por um lado, o fim das tensões e daquelas incertezas que marcaram o fim do cavaquismo. Foi, de facto, um período terrível de estagnação e de incerteza que, de resto, comprometeu a própria vitalidade do PSD, em termos que hoje ainda são notórios. E, por outro lado, tem um relacionamento político fácil, natural, com o Presidente da República. Não há conflitos, não há afrontamentos. E há um Presidente que honra o mote com que foi eleito e, simultaneamente, um mosaico de oposições numa situação difícil, por razões diversas, e até aquele quadro geral que o engenheiro Pedro Oliveira há pouco descreveu tão bem, de fim da Guerra Fria, com as suas implicações na mudança de opinião e nas correntes de opinião que levam os homens e mulheres a aplaudirem determinadas coisas e criticarem outras. E o Governo geriu esse ambiente, e o PS, creio eu, prevaleceu-se desse ambiente para alargar a sua influência política. Tinha para isso que capital, por um lado, a diferença de metodologia, que procurou aplicar com erros de percurso, que, repare, procurou corrigir, repare como se corrigiu rapidamente um erro na gestão da questão das incineradoras, ainda hoje mesmo. O que significa aprender o processo está parado. Com os erros. Não. O processo está em moldes de resolução em termos que são mais consensualizadores e que vão garantir que passo a passo haja controle. Mas acredita que em Sozelas e Maceira de Lis vai alguma vez existir com a incineração depois do que eu acredito que estas medidas vão confiar a pessoas competentes e absolutamente insuspeitas a decisões que têm que ser tomadas segundo critérios científicos e fora da bagarra política e fora do eu creio nesta solução porque sou do partido tal ou tal. É esse espírito, que é um espírito indesejável, que se combate com esta solução. Mas eu isto apenas como exemplo. Você repara a polémica que rodeou a resolução de questões tão atadas como a questão do financiamento dos clubes de futebol, por exemplo, que tão difícil foi de gerir e que hoje em dia está em curso de resolução. Portanto, aprender com os erros. Segundo aspecto, metodológico. Terceiro aspecto, que é muito importante, a visão estratégica. Porquê que o Dr. França de Carvalho e tantas pessoas como o Dr. França de Carvalho não têm nenhum problema em dizer que há nesta visão estratégica, que foi a mesma que levou a aprovar esta semana por maioria alargada e até com os votos de grande parte do PP, o Tratado de Amsterdão, é uma visão estratégica que serve Portugal, embora ela seja impulsionada neste momento pelo Partido Socialista. É porque essa visão estratégica dá resposta a questões nacionais, no sentido próprio, que não interessam apenas a uma camada de nós, mas ao povo como tal, ao povo português, a muitas camadas, e o Partido Socialista sabe ser intérprete disso. O que é que conseguiu? Eu creio que conseguiu, francamente, o Dr. França de Carvalho reconheceu muito objetivamente, a performance económica, portanto, colocar Portugal no núcleo fundador, o que era uma coisa que, em 1995, estava longe de estar assegurada. Conseguiu resultados no domínio das políticas sociais e de solidariedade e de procura de igualdade, inclusive em coisas que só vão dar resultados daqui a muitos anos. Não tínhamos nenhuma dúvida. O ensino pré-escolar generalizado é uma coisa que os portugueses do século XXI sentirão. Nós, não ainda. O que é que não conseguiu? Há dois tipos de coisas totalmente diferentes. A reforma do sistema político.
A revisão constitucional, que tão tormentosa foi, e pelo qual, de resto, o Partido Socialista pagou interna e externamente custos com os quais quis arcar, creio que fez bem, a reformas como a reforma do sistema eleitoral, ou esta reforma tendente a impulsionar mais mulheres na vida política, ou os sindicatos das polícias, para colocar isto em terrenos diversificados, dependem de 2/3. Portanto, nessa matéria, das duas uma, ou o Partido Social Democrata, o PP, eventualmente, entendem ser este momento de dar passos nesse sentido, ou bloqueiam, como têm continuado a fazer, e isso não é culpa, seguramente, do Governo e do Partido Socialista. Isso é o resultado do jogo democrático, em que é preciso ter paciência e compreensão em relação aos adversários, quando eles, por dificuldades, boicotam. Agora, há outros domínios... Nesse ponto do sistema político, eu acho que as coisas têm funcionado razoavelmente. Cito, por exemplo, o facto de ter sido possível realizar 2 referendos durante esta legislatura. Absolutamente. Mas, é um facto, ainda bem que coloca essa questão, porque o referendo levou a que o Partido Socialista não cumprisse um ponto do seu programa. O ponto relativo à regionalização, mas aí, com puro respeito pela vontade popular, e isso não desonra um governo e um partido que assim atua, é um sinal de humildade e de bom senso. Em relação a questões como a reforma da administração pública, que o senhor não falou, um labirinto de extrema dificuldade, sem dúvida nenhuma, como primeiro temos conhecido, ou até à conclusão da reforma fiscal e da segurança social, em relação à qual se deram passos. Há rumos, há coisas em gestação. Não podemos pedir o milagre que uma maioria absoluta durante 10 anos não foi capaz de produzir. Nessa matéria não tínhamos ilusões. Qual era a reforma fiscal que o Sr. preconizaria? Diga aqui, e eu juro que de imediato isso suscitará uma polémica incendiária e que aquilo que o Sr. pensa como sendo excelso, por exemplo, a não tributação de rendimentos de capital, gerará a fúria pura de outros setores que são justamente anticapitalistas. Mas esse é exatamente o ponto. Quer dizer, eu penso que... E, portanto, não há coisas fáceis, não há milagres. Portanto, não imputemos ao Governo a incapacidade de não ser milagreiro, que vai melhorar, não tenho dúvida. Agora, não gostaria de deixar no ar a ideia de que Portugal precisa de um governo de campanha eleitoral. Quem vai fazer a campanha eleitoral deve ser o Partido Socialista, opondo-se taco a taco com os partidos da oposição. O Governo deve governar e quem conhecer o PIDAC deste ano sabe rigorosamente, só se não souber ler o PIDAC, o Plano de Investimentos da Administração Pública Constante do Orçamento de Estado, é que não sabe aquilo que está no caderno de encargos que a Assembleia da República, com os votos do PSD, aprovou. Quem ler o Orçamento de Estado sabe exatamente o que é que se vai fazer, quando é que se vai fazer, quando é que vão aparecer novos bilhetes de identidade, que eu espero que apareçam depressa para a resolução de problemas, quando é que as reformas da Justiça vão começar a funcionar, vamos gastar bilhões de contos no funcionamento dos tribunais e na garantia da segurança interna, é o recorde máximo de sempre. Agora, também aí, Professor Carvalho, como sabe tão bem, há uma amálgama de situações com causas de tal forma complexas que quem aparecer a dizer não, eu resolvo isto é imediato, as bichas nos hospitais, por favor, se resolve-se num instante, é, pura e simplesmente, um demagogo. Eu acho que o povo português sabe distinguir entre um demagogo e alguém que é um garante da estabilidade com humildade suficiente para, quando erra uma vez, acertar à segunda. Há com certeza situações labirínticas, mas também há grupos de pressão e o que a oposição vai dizendo é que o governo entre grupos de pressão vai dialogando e pouco mais faz. Não, pois o problema, se me permite, é nesse aspecto, e é essa a crítica que se pode fazer mais a este governo, é que abdicou, digamos, de fazer reformas que impliquem custos. E isso, a médio e longo prazo, pode comprometer o país. Se não se fizer, de facto, reformas, e são já urgentes, e já estão até fora de prazo, nesses domínios que nós referimos, eu penso que Portugal, a sociedade portuguesa, perde competitividade. Por outro lado, os seus cidadãos não têm do As Estado... reformas serão feitas. Algumas, aliás, já estão feitas. Por exemplo, fizemos a reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal. E o Sr. Doutor, o que é que... Não, desculpe, está feita. Entrou em vigor, vai entrar agora, vai ser aplicada. Não, são reformas que vão... à realidade. Não, que vão no quadro da revisão constitucional, permitido pela revisão constitucional, permitir acelerar julgamentos, acabar com os pretextos para impedimento, fazer a justiça funcionar mais eficazmente. Qual foi a posição dos partidos, ou de alguns dos partidos da oposição, nessa matéria? O Brasil se absteve nesse domínio e viabilizou a reforma. Foi a de considerar que isso traduzia em concessão de poderes excessivos ao Ministério Público, tentou abrir uma guerra entre o Ministério Público e os juízes, quando o que é preciso é um espírito de convergência que, associado ao aumento significativo de meios, permita dar resposta a conflitos que nas sociedades livres e abertas, como é a nossa, tendem a aumentar. Penso, por exemplo, nas consequências desses maravilhosos telemóveis. Uma inundação de processos por não pagamento
dos consumos respectivos. A Justiça, evidentemente, geme sob o peso desse tipo de questões. Para a falta não, eu não estou a dar alibis, mas não estou a subestimar a dificuldade da tarefa. Claro que nós sabemos que são difíceis. O senhor sabe que o PSD governou na área da Justiça durante mais de um decénio e, portanto, isso também pesou nesta situação. Mas não quero buscar aí desculpas. Sim. Eu acho que, apesar de tudo, o PSD podia ter dito que, quando chegou ao poder, o país estava com uma estrutura económica, por exemplo, extremamente complexa, difícil, e que havia reformas prioritárias a fazer. E que, portanto, desenvolveu primeiro essa reforma. Mas não disse. E oposto às concretas que foram feitas. Eu estou a dizer, isto é uma desculpa que o PSD ainda pode ter dado, a meu ver, não é suficiente, e é uma má desculpa, mas podia ter essa desculpa. Este governo já não tem. Porque realmente, mesmo com a quantidade de processos de decisão que foram transferidos para o exterior, para Bruxelas, hoje, de facto, o governo está facilitado nessa matéria. O quadro político, o quadro económico global está definido. Tem sido a sociedade civil, têm sido as empresas que, aproveitando esse quadro de estabilidade política e financeira que o governo lhes proporcionou, desenvolveu, cresceu economicamente, produziu realmente a riqueza para o país e a sociedade beneficiou com isso. Mas, precisamente as empresas por não isso... se queixam do governo, Não, pelo contrário, é isso que eu o doutor estou a até dizer. acusa o governo de ter um relacionamento excelente e, porventura, bom demais com as empresas. Mas eu estou de acordo não acho com que o isso. relacionamento mau seja um exemplo O que eu para o quero país. dizer com isso é que, portanto, o governo não tem desculpa para não ter tido a coragem de enfrentar essas Mas o governo não reformas que é precisa de desculpas necessárias. nessa matéria. O que não podemos é dar como coisas Eu facílimas, acho é que o porque isso é governo, demagogia primária, aquilo que são tem questões evitado todo o tipo dificílimas de conflito, todas e as algumas dificuldades. delas implicam maioria absoluta, como sabe. E, Não, portanto, mas o não. governo não pode chegar ao Parlamento. Repare, quando quis não. fazer algumas medidas de reforma fiscal, as reformas, essas medidas foram desarticuladas no Parlamento por uma maioria que se formou contra essas medidas. E, portanto, o governo recuou, como democraticamente deve fazer. Não quer dizer que a lei geral tributária, que está aprovada e que está a ser implementada, não preveja mais passos e que as comissões que estão a preparar reformas não tenham trabalho que pode ser e deve ser submetido à Assembleia da República. Dr. Mas aí é preciso uma maioria. Dr. José Magalhães, Dr. Daniel Pronto de Carvalho, muito obrigado por terem vindo ao Jornal 2 e por este contributo para a reflexão sobre a ação governativa nos últimos 4 anos, enfim, ainda há 9 meses do fim da legislatura. Muito obrigado aos dois. Esta edição tem de terminar aqui, o tempo está largamente ultrapassado. A informação estará de volta amanhã às 10 com a Fátima Torres. Por minha parte, desejo-lhe um bom fim de semana e uma boa noite.